Olá, sejam muito bem-vindos. Esta vai ser uma conversa sobre o parto em casa em Portugal. A ideia dessa roda é desmistificar muitos preconceitos difundidos na grande mídia ou muitas vezes pelo senso comum que não representam a realidade do parto em casa atual e não são embasados em conhecimentos científicos. O meu nome é Stephanie Stefaski, eu sou jornalista, doula e educadora perinatal. Após parir a minha filha num parto em casa que foi transformador e empoderador, eu me tornei uma defensora de que a mulher deve ter o seu parto onde quiser, incluindo a sua própria casa. Para essa conversa, nós teremos a Raquel Cajão, que é enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, enfermeira parteira e mestre. Ela já esteve a aprender no Hospital Sofia Feldman e no Centro de Partos da Casa Ângela, ambos no Brasil. Já atuou com a midwife e ativista Bárbara Harper, a pedagoga Núria Vives, as midwives Anne Rossetti, Karen Strange, Naolive Naveira e Miriam Rego, o Dr. Ricardo Jones, a psicoterapeuta Olga Guni, a antropóloga Robbie Davis Floyd, o Dr. Stuart Fishbein, entre outros nomes da humanização do parto e do nascimento. Atualmente, a Raquel trabalha como parteira independente em Portugal, acompanhando mulher e sua família que desejam um parto em casa. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Raquel, é só entrar no site raquelcajão.com. Nós também teremos o Mário Santos aqui conosco, que é enfermeiro e especialista em estudos sociais sobre o nascimento. Ele é doutorado em sociologia e vem desenvolvendo pesquisa em torno da experiência do parto, violência obstétrica, da opção pelo parto em casa em Portugal e outros países. É também doula e pai de 2 meninas. E primeiro, eu queria agradecer a vocês por terem disponibilizado um pouquinho do tempo para essa conversa, que eu acho que é bastante importante, né, a gente falar sobre o parto em casa em Portugal, que a gente ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem um longo caminho a percorrer, mas já estivemos mais longe, né? E obrigada, Raquel, obrigada, Mário mesmo, por aceitarem participar, entendeu? Bom, essa conversa, né, sobre o parto domiciliário, na verdade, a intenção é desmistificar o parto em casa, né? E não só em Portugal, mas o parto em casa de acordo com as evidências científicas, né? Desmistificar muita coisa que está no senso comum e muita coisa que é repassado de uma pessoa para outra, sem, na verdade, baseado mais nas próprias crenças e nas próprias concepções ou pré-conceitos, né, do que no que é, de fato, o parto em casa. Bom, o parto em casa nada mais é do que a mulher que chegou a termo ter o seu parto em casa. Mas não são todas as mulheres que podem ter, mesmo que a mulher queira ter o parto em casa, nem todas as mulheres podem ter o seu parto em casa de uma forma que seja considerada mais segura, né? Existem certos parâmetros para que a mulher possa ser assistida em casa. Raquel, quais são esses parâmetros? O que habilita uma mulher que queira parir em casa, que se sinta confortável em casa, que ela possa seguir adiante com essa intenção? Assim, de uma forma muito simples, é que a gravidez e o parto em si e o pós-parto também sejam saudáveis, ou seja, tanto a mulher como o bebê que está a ser gerado dentro da barriga dessa mulher estejam saudáveis, tenham saúde, ou em termos mais clínicos, seja uma gravidez de baixo risco. Uhum. Ou seja, parto a mulheres que tenham diabetes gestacional, hipertensão gestacional, ou então bebês antes das 37 semanas, depois das 42 semanas. Nesses termos, são mulheres que, por exemplo, o indicado é que o parto não aconteça em casa. É aquilo que são as direções a nível internacional, sim, que não ocorrem em casa, uma vez que a segurança não é a mesma. Uhum. E
Uma coisa que eu, como doula, ouço muito, é que as mulheres sempre perguntam, mas você assiste parto em casa? Enfim, como doulas não assistem parto em casa, doulas acompanham equipes que assistem parto em casa, mas é sempre bom a gente relembrar que a equipe que assiste o parto em casa, habilitada para assistir o parto em casa, são dos parteiros, né? Enfermeiros obstetras. Então, você pode me dizer um pouco mais sobre enfim, as formações para que uma pessoa seja habilitada a assistir parto em casa, por exemplo, porque em Portugal não existe a obstetriz, né, a midwife, não existe a formação de obstetriz cá em Portugal, que também é uma formação que possibilitaria que esse profissional assistisse a mulher. Se calhar é importante para os portugueses e pessoas que vivem cá em Portugal perceber um bocadinho o que é obstetriz, porque em Portugal a formação que existe para nós nos tornarmos parteiras, ou seja, enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica, é que nós nos tornemos primeiro enfermeiras, depois tenhamos no mínimo 2 anos de experiência enquanto enfermeiras, independentemente do serviço onde trabalhamos, e depois fazemos uma especialidade, que esta especialidade está programada entre 1 ano e meio a 2, mas muitas vezes chega aos 3, porque acabamos por fazer mestrado, entre outras coisas. Há países, como por exemplo o Brasil, que têm cursos direcionados onde uma pessoa, ao entrar, pode estar exclusivamente dedicada a aprender a ser parteira, portanto não tem que passar pelo processo e pela experiência de ser enfermeira. Está bem? E daí que no Brasil chamamos obstetriz, por exemplo na Holanda já chamamos midwife, mas também há nurse midwife, que será talvez a comparação mais direta com a enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica cá em Portugal. Desculpa, eu acho que esqueci do resto da pergunta. Não, é isso, a equipe, e assim, a equipe que atende o parto em casa, ela é composta por uma parteira, 2 parteiras, ou isso depende de cada profissional? Há profissionais que gostam de trabalhar em dupla, que trabalham sozinho? Nós em Portugal ainda não temos uma legalização do parto em casa, ainda não é algo que está, por exemplo, inserido num Sistema Nacional de Saúde, como por exemplo acontece em Inglaterra, e isso dá uma maior abertura para as equipas se poderem organizar e trabalhar como se sentem. Contudo, as indicações que nós temos por parte da nossa, recomendações que temos por parte da nossa Ordem dos Enfermeiros, por parte da Organização Mundial da Saúde, é que no parto estejam presentes 2 parteiros, parteiras. Portanto, no meu caso, eu procuro sempre estar presente com uma colega minha. Isto não quer dizer que eu ou a minha colega não tenhamos capacidade para assistir, para acompanhar, será talvez a palavra mais correta, parto sem a presença da outra pessoa. Contudo, nós não estamos lá, e aqui faço a distinção que se calhar toda a gente já conhece, mas é importante, nós estamos lá para fazer o parto. Portanto, a maioria dos partos, dando espaço àquela mulher, vão ocorrer sem a nossa intervenção. Nós estamos lá para vigiar e para atuar se for mesmo necessário. Então, se é um parto longo, se ocorre uma complicação, por exemplo, que é raríssimo, atenção, mas se ocorre uma complicação na mãe, no bebê, ou mesmo uma complicação só em algum lado, é ótimo estar a trabalhar com 4 mãos que estão especializadas, por exemplo. Mas isto é a minha experiência pessoal, tá bom? Sim, e uma questão é que também, assim, um dos grandes mitos do parto em casa é que a mulher pare sozinha, mas pelo contrário, o parto em casa planejado, né? Nós não estamos falando daquela mulher que dilatou em 1 hora e de repente se viu na ducha com o bebê saindo e nem não deu tempo de chamar ninguém. Isso é um caso, né? São as exceções, acontecem como poderiam acontecer com a mulher que vai ter o parto no hospital também e está no carro e tem o parto no carro. Nós estamos falando daquelas pessoas, daquela família, daquela mulher que decidiu ter o parto em casa e de forma planejada, ou seja, está sendo atendida e acompanhada por uma equipa, né? Aos primeiros sinais, então todo esse processo, inclusive antes, né? De acompanhamentos antes,
não só no dia do parto e a equipa chega lá, mas é um processo que acontece já antes do dia do parto em si. Uhum. Sim. Existe, embora eu enquanto parteira não aconselho definitivamente, casais que escolhem os chamados free births, ou seja, que são partos não acompanhados ou não vigiados, talvez seja mais essa a palavra. Agora, um parto planeado, um parto em casa, um parto domiciliar, é um parto onde o casal escolhe uma equipa para os acompanhar, neste caso uma equipa de parteiros, e a maioria das vezes em Portugal o que acaba por acontecer é que continuam também a ser seguidos no centro de saúde, muitas vezes também com a equipa multidisciplinar, e aqui me incluo também os obstetras. Portanto, é uma família que, para além de vigiada na sua saúde e em toda a sua dimensão, é também uma família que, pelo menos da minha experiência, está muito bem informada, porque assume o parto, a gravidez e o pós-parto como sua. Então assume a responsabilidade deste parto, da sua saúde, das suas escolhas, em todo o seu poder e sensibilidade. E acaba por escolher os profissionais que sente, que observa que podem respeitar não só as suas escolhas, como poder intervir só mesmo se necessário. Estou sempre a repetir isto, mas é importante. Com certeza. E a outra grande pergunta e o grande mito sobre o parto em casa é: e se acontecer alguma coisa? Eu acho que tu já deve ter ouvido essa pergunta umas quantas vezes, mas e se acontecer alguma coisa? Aquilo que a Organização Mundial da Saúde preconiza é que um casal, e isto é uma das coisas que é falado com as famílias, ou deve ser falado, esteja no máximo a 20, 30 minutos de um hospital. Portanto, é este tempo que a organização tem como seguro para transferir uma família para um hospital. Qualquer parteira que tenha formação, tenha experiência, que esteja preparada para acompanhar um parto em casa, que vai ter a capacidade de detectar com devida antecedência complicações para não só atuar em casa e resolvê-las, mas também para as transferir no devido momento. Se eu posso dizer, a parteira ou o parteiro o parteiro que trabalha em casa não está a querer que o parto seja em casa, ele está a querer respeitar e cuidar e promover um parto seguro, ou seja, em qualquer momento ele está preparado para, se houver uma intercorrência, poder atuar ou transferir. Isto significa que as pouquíssimas complicações que podem ocorrer, porque em mulheres de baixo risco, mulheres saudáveis, a percentagem de complicações é muito baixa, mas nas poucas que podem ocorrer, os parteiras estão capacitados para atuar, para resolvê-las em casa, mas também se detectarem que essa segurança não está a mesma com a qual se comprometeram, vão fazer uma transferência. E essa transferência engloba acompanhar a família, nomeadamente a mulher, o bebê, para a equipa hospitalar, fazer uma transferência à equipa hospitalar e assim esta equipa poder receber e dar continuidade aos cuidados já realizados. Noutros países, que eu espero que um dia Portugal possa também haver essa abertura, as parteiras que trabalham em casa dão continuidade no próprio hospital, portanto trabalham em conjunto com a equipa do hospital. Eu sonho nisto. É um desejo profundo de que não se faça uma distinção entre casa de partos, parto em casa, hospital e os parteiros, as equipas que acompanham as mulheres, possam realmente olhar para o parto como
algo que estão a promover para a mulher, para a família, para a sociedade, mais do que um local, o respeito e o cuidado do indivíduo em si, da pessoa em si. E há aquela questão também de não é porque se está a planear um parto em casa que ele vai acontecer a qualquer custo, né? Isso. E assim, não é começou em casa, vai terminar em casa, não passa nem de perto por aí. E também que, assim, como tu estavas a dizer das mulheres de baixo risco, do tudo bem para tudo mal, não é assim em 5 minutos que as coisas acontecem, né? Como a gente, como está no imaginário que de repente a coisa desanda e em 5 minutos, se não estiver no hospital, em gestações de baixo risco e partos de risco habitual, né, de baixo risco, as coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Uhum. Há tempo para atuar. É muito, mesmo muito raro em mulheres saudáveis, bebés saudáveis, que possam ocorrer situações em que quer no hospital, quer em casa, é muito difícil atuar e promover a saúde, a vida desses dois elementos, é muito raro. Agora, ela tanto no hospital como em casa pode ocorrer. Isto é algo que o casal, a família que escolha ter o parto, seja onde for, tem que ter essa consciência. Agora, tendo uma vigilância da gravidez, havendo uma equipa que está a promover e a prevenir, porque há imensas coisas que nós conseguims prevenir com uma vigilância ao longo da gravidez, só trabalhando com a alimentação, hidratação, há uma data de coisas neste leque que são eliminadas. Nós estamos a potenciar toda a saúde, a vida, a tranquilidade, a felicidade, a experiência de um parto e de um pós-parto saudável. E acredito eu que, assim, você já tem assistido nessa experiência de parto em casa o quão empoderador é uma família que consegue, querendo, né, tendo essa vontade e que atingindo esse... Porque, assim, a ideia do risco zero é uma ideia que a nossa sociedade implanta na cabeça de que não, no hospital o risco é zero, e não existe isso, né? Mas o que se propaga na mídia é que aconteceu aquilo porque o parto foi em casa, e não é verdade. Né? Poderia ter acontecido no hospital, como acontece no hospital, mas isso não sai porque acredita-se que aquilo no hospital o risco é zero, né? Então, se aconteceu aquilo é porque realmente aquilo não havia o que fazer. E a ideia não é essa, é justamente as pessoas entenderem que na vida não existe risco zero, né? E não é a culpa do parto em casa. Situações que possam vir a ocorrer, que advém do risco da vida. Estar vivo é um risco, né? Sim, eu posso dizer mais chega também sobre isso, que na verdade o risco vai sempre variar, não é? E nós temos à nossa disposição, temos evidência científica que nos diz que o parto em casa é mais seguro em alguns contextos do que o parto hospitalar, e temos outros contextos onde a evidência nos diz que o parto em casa é menos seguro do que o parto no hospital. E na verdade nós em Portugal não sabemos, se quisermos ser rigorosos, se o parto em casa é tão ou mais seguro que o parto hospitalar. Nós não temos essa informação. Temos alguma informação, mas não é propriamente assim uma informação, não é propriamente evidência robusta que nos permita afirmar isso, mas mais do que pensar, se calhar, onde é que está o maior risco, se está em casa, se está no hospital, onde é que o risco existe, o que temos de pensar é uma coisa um bocadinho diferente, que é como fazer que o parto, seja ele, aconteça ele onde aconteça, como fazer com que ele possa ser mais seguro. E há aí todo um conjunto de coisas que se podem fazer. Ele pode ser seguro em casa, ele pode ser seguro no hospital, mas há coisas que é preciso fazer para que ele possa ter essa segurança, para que essas condições de segurança possam ser reunidas. E por isso é que é importante nós pensarmos e falarmos e discutirmos e investigarmos sobre o parto em casa e sobre o parto no hospital também, claro, para conseguirmos ultrapassar estes lugares comuns de que o parto em casa é naturalmente arriscado e o parto no hospital é naturalmente seguro. É muito mais para além disto, e há muito mais complexidade para além disto, que é preciso realmente
esmiuçar e desconstruir para conseguirmos, com rigor e consciência também, já agora, dizermos afinal isto é mais seguro ou aquilo é menos seguro. Ou este ano foi mais seguro, o ano passado foi mais seguro do que este ano, o que é que se passa? Mas nós estamos ainda muito longe deste nível, não só no nosso país, mas na maior parte dos países. Estamos muito longe disto, de conseguir fazer este tipo de avaliação. Mesmo a quantidade de partos em casa que acontecem é algo muito difícil e é um conceito muito escorregadio, porque nós temos, por exemplo, no nosso país, todos os partos em casa misturados, portanto os que acontecem por acidente e os que acontecem porque são planeados e porque têm um profissional de saúde, todos são registados como sendo um parto em casa e não é possível fazer essa distinção, portanto só aí já diz muito daquilo que nós temos, dos instrumentos que nós temos para avaliar o parto em casa. Isso é muito difícil, claro, aceitarmos, nós que estamos convertidos e que até tivemos temos experiências pessoais de partos em casa, é muito difícil aceitar esta ideia de que o parto em casa é mais arriscado, mas para quem não está convertido é muito difícil aceitar esta ideia também de que o parto em casa pode ser seguro. E as duas coisas são compreensíveis porque nós não somos socializados para o parto em casa e por isso é muito... É uma realidade muito estranha para a maior parte das pessoas. É muito estranho imaginar que o parto em casa possa ser uma coisa segura, mas realmente há evidência que diz que pode ser, também não pode ser, mas em Portugal ainda não temos essa evidência. Por acaso, aproveitava só para acrescentar, se me permitir, Stephanie, Claro. de um dos locais que eu fui no estrangeiro, porque parte do meu percurso foi ir ao estrangeiro contactar com peritos no parto em casa, no parto em casas de parto, foi encontrar um local onde de repente toda uma equipa, eu chamo aquele local um formigueiro, porque era tudo midwives, parteiras, obstetrizes, mexendo-se por ali. E todas elas circulando por todos os serviços, portanto havia desde, se podemos falar em hierarquia, desde o presidente da instituição até ao funcionário que está a fazer uma desinfecção de fardas, uma formação e uma filosofia de acompanhamento das famílias, dos casais, utópica, e aqui quando eu digo utópica é uma utopia na realidade, ok? Assim como a inclusão da comunidade, desde a inclusão de doulas que vêm da própria comunidade para poder dar apoio a mulheres que não têm a sua doula pessoal que contrataram, desde as parteiras terem a capacidade de fazer um acompanhamento de uma gravidez considerada de alto risco, só intervindo quando necessário e respeitando todos os diferentes níveis da mulher, seja a nível emocional, físico, familiar, etc., como indo para os partos de baixo risco, de acompanhar em casa, de acompanhar na casa de partos, e ao mesmo tempo introduzir aqui também o facto desta equipa estar tão una nesta filosofia, nesta forma de cuidados, poder não haver um julgamento ou uma negligência face ao colega que, por exemplo, vem transferir uma situação que detectou em casa. E dar continuidade, perceber, ok, o que é que tu já fizeste, o que é que tu detectaste, e desta forma não só os colegas estão relaxados a trabalhar porque confiam no trabalho uns dos outros, sabem o que é que cada um está a fazer, os protocolos, etc., como, e principalmente isto, a mulher, a família que está a ser cuidada e acompanhada vai ter o melhor dos cuidados. Ou seja, o que interessa não é eu é que sei como é que se atua e o que é melhor nesta situação, mas é, ok, temos esta família escolheu isto, aconteceu esta situação, foi feito isto e isto, está a continuar esta outra situação, então vamos atuar por aqui e segue-se. Já que estamos a falar de complicações, eu lembro-me de
um dos partos em casa que acompanhei com esta equipa, que está ligada com o hospital, não é? Neste caso, aconteceu uma coisa que é rara raro isto é, a mãe ao puxar o bebê, quando ele nasceu, foi tanta a emoção que o cordão rompeu. E neste momento a parteira que estava mais à frente acabou por colocar um clampo de um lado, um clampo do outro, telefona-se para o hospital para vir de imediato uma ambulância, porque o cordão que rompeu ficou dentro da mãe, portanto havia um risco muito grande de haver uma hemorragia porque a placenta ainda não estava desconectada. Desculpem, se estou a falar aqui muita coisa num vídeo que se calhar não, pode falar. Mas foi muito bonito porque, estando esta mulher a 20 minutos do hospital, de imediato a outra parteira coloca-se em contacto com as parteiras do hospital, há uma parteira que vem da ambulância para cá já com o material necessário para atuar, faz a transferência da mãe e tudo corre lindamente. Entendem isto porquê? Porque há uma interação e uma comunicação entre esta equipa multidisciplinar, que neste caso só foi necessário a atuação de parteiras, mas poderia ser necessário mais profissionais, que levaram à segurança desta mãe, deste bebê, desta família e a continuidade de um desejo, de uma escolha consciente e informada de uma família ter um parto em casa. Portanto, vão para o hospital porque necessitam de ser acompanhados, mas depois, estando tudo bem, voltam a regressar a casa porque continuam com o acompanhamento desta equipa. Isto só para dar uma experiência, para mim, Sim, bem sucedida e respeitada da mulher como protagonista, da família como protagonista do parto. sim. Sim, é muito importante que a mulher se sinta, né, nesse protagonismo, ainda que assistida por todos os profissionais, né? Faz parte do empoderamento feminino e do empoderamento do parto em si, como um parto respeitoso, do nascimento como um momento respeitoso, de que quem é protagonista ali é aquela família, que independente das escolhas que eles tomaram, são escolhas deles e devem ser respeitadas. Né? E, já, assim, existe, retomando a ideia sobre a assistência no hospital, que muitas pessoas acreditam que o fato de haverem muitos enfermeiros no hospital, a família ou a mulher vai ser melhor assistida no hospital, quando, na verdade, o que acontece é que muitas vezes existem tantas mulheres ao mesmo tempo que o número de profissionais não chega para aquele número de mulheres. Então, e que em casa, ao contrário disso, existem profissionais olhando somente para aquela mulher e para aquele bebê. Ali, muitas vezes não só um, mas dois. E eu queria conversar com vocês sobre isso. O que vocês pensam sobre isso? Sobre essa sensação de segurança que existe com o fato de estar no hospital por causa do excesso de profissionais, do número de profissionais? Começa eu ou o Mário? Não sei, pode ser o Mário, então. Pode ser, então. Pois eu não sei se será tanto a questão dos profissionais que emerge como dando essa segurança ao hospital. Aquilo que mais frequentemente vejo associado à segurança do hospital é a tecnologia, portanto são os meios que existem no hospital, as ferramentas, a possibilidade de se utilizarem essas ferramentas, esses instrumentos e essa tecnologia, e que existe no hospital e que não existirá em casa. Nós sabemos, claro, que podemos desconstruir isto, mas sabemos que, por exemplo, não é possível realizar uma cesariana em casa, nem desejável, nem é esse o objetivo de um parto em casa. É assegurar que a gravidez que está a decorrer, que o trabalho de parto está a decorrer de uma forma fisiológica que continua dentro dessa fisiologia, portanto promove-se essa fisiologia, que era algo que também se poderia fazer no hospital. Mas eu vejo mais isso, vejo mais a associação à tecnologia, à existência deste plano B na sala ao lado, a existência de um CTG com monitorização contínua, etc., que para algumas pessoas dá efetivamente segurança. E o que é interessante aqui é que, na verdade, não há aqui certo nem errado, não é? Porque o que está certo é que a pessoa possa parir no sítio onde se sente mais segura, e para algumas pessoas realmente isso é casa. Isso é a sua própria casa, e para algumas pessoas isso é o hospital e está tudo certo e está tudo bem, mas realmente não é essa a questão. Em relação
em relação ao trabalho individual que os profissionais no parto em casa possam assistir ou não, há aqui uma questão que, pronto, eu não consigo, não é exatamente aquilo que estás a perguntar, mas eu não consigo deixar de pensar que é uma questão muito importante para muitas pessoas, que é a questão do privilégio, do facto de isto ser um serviço que no nosso país só está disponível no privado. E, portanto, é um serviço de muita qualidade, na maior parte dos casos, porque porque há um profissional que está dedicado desde uma fase precoce do trabalho de parto, que está dedicado ao acompanhamento daquela mulher, daquela família, num rácio de 1 para 1, que há muito poucos sítios em instituições no nosso país onde isso possa acontecer, nem sei se há algum sítio onde isto aconteça, mesmo em hospitais privados onde há um profissional, um obstetra, que é contratado para acompanhar aquele trabalho de parto. Habitualmente não há uma coisa de um rácio de 1 para 1, porque poderá haver, a maior parte das vezes até se combinam vários trabalhos de parto para o mesmo dia, para que aquele profissional possa estar a acompanhar as diferentes pessoas. Pronto, claro, faz sentido. Se eu fosse obstetra ia fazer exatamente a mesma coisa, se calhar. Mas de facto é uma opção que não está acessível a todas as pessoas tout court. Claro que há muitas formas de contornar a situação e se falarmos com vários profissionais do parto em casa, tanto parteiras, parteiros, doulas, todas elas falam de que situações onde a pessoa teve dificuldade em pagar e pagou fracionado e fez-se um preço mais amigável e foi uma troca de serviços, a pessoa fazia fotografia ou tinha uma coisa qualquer e houve uma troca de serviços que pode ser utilizada como troca em vez de haver a troca, o pagamento, que poderia ter sido difícil para aquela família. Mas a verdade é que mesmo assim não é uma opção para todas as pessoas, isso é uma questão que é importante também. Agora, eu acredito que sim, que na maior parte dos casos estamos a falar de um acompanhamento que garante mais segurança e que é um acompanhamento com muito mais qualidade, tanto a nível da vigilância como a nível da satisfação e da capacidade daquele profissional de promover uma experiência positiva. Isso aí não tenho dúvidas que sim. E, desculpa, não, pode falar, Raquel. Eu dava um exemplo muito simples. Para mim, seria essencial, aliás, aquilo que eu observo no exterior e do que observo da minha prática, é fundamental esse trabalho de 1 para 1. De todos os locais onde eu trabalhei até agora a nível institucional, isso estava muito longe de acontecer, a não ser que o bloco de partos esteja vazio. E ainda assim não sei, coloco aqui em causa se a grande maioria dos colegas, inclusive eu na fase inicial da minha aprendizagem e do meu trabalho, assim como também de outros profissionais das equipas multidisciplinares, sabem ou querem trabalhar neste processo de 1 para 1. Agora, aquilo que eu observo da minha experiência é que isto é essencial para a progressão e a promoção de um parto fisiológico natural onde não há intervenção, onde se permite à mulher e ao bebê fazer o seu próprio trabalho. E passo a explicar. Se eu não tenho um profissional de 1 para 1, eu não tenho a possibilidade de garantir uma segurança de que eu vou estar, como define a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, numa fase inicial ativa do trabalho de parto, a fazer uma vigilância com um Doppler, com intermitente da frequência cardiofetal, por exemplo não, de meia em meia hora, ou se for necessário mais frequente, mas aquilo que está definido é de meia em meia hora. Então eu vou ter que estar a colocar um CTG, ou seja, colocar uma monitorização fetal contínua à senhora. Mesmo que esta monitorização fetal seja via Wi-Fi, que é rara neste momento a nível das instituições que eu conheço, só por si é já uma intervenção que vai limitar a mobilidade, o posicionamento desta mulher, porque esta tecnologia, que é ótima quando necessária, o que ela capta com muito mais facilidade a frequência cardiofetal com a mulher não móvel e numa determinada posição. Então, com isto já estamos a limitar esta capacidade e esta possibilidade que a grande maioria das mulheres necessita de fazer num trabalho de parto. Para não falar de que se uma senhora em trabalho de parto está, por exemplo, sentada ou deitada numa cama, porque é assim a única forma de captar aquela frequência cardiofetal, ela vai estar
haver sempre o mesmo cenário. Sempre na mesma posição, e só por isso, a nível psicológico e emocional, já vai ser também desafiante lidar com todo o processo do parto. E estou aqui a falar de um pormenor pequeniníssimo, não é? Para além, por exemplo, é raríssima a senhora que entra num hospital hoje em dia em Portugal que não tenha que levar no mínimo um catéter endovenoso. Tudo bem que é uma segurança, talvez, aqui ponho talvez, a nível hospitalar e para a equipa, mas é um desconforto para esta senhora. E todas estas coisas já têm vindo a ser faladas e são questionáveis, mas são intervenções pequeniníssimas que vão interferir na progressão deste parto. E aquilo que a gente sabe é que uma intervenção leva à outra e, por consequência, é uma cascata de intervenções que estão a diminuir toda a possibilidade, o potencial de aquele parto ser um parto sem intervenção nenhuma, natural, que é a probabilidade da maioria dos partos saudáveis, com mulheres e bebés saudáveis, na atualidade. E isto, pegando um bocadinho naquilo que o Mário estava a dizer, de que as mulheres devem poder escolher o local onde se sentem mais seguras, seja no hospital, seja em casa, seja numa casa de partos, que ainda não existe em Portugal, eu espero que apareça em breve. A parteira em si, falando da minha experiência, ela não está contra uma tecnologia. A tecnologia, ela é essencial quando necessária. Agora, é importante que esta mulher lhe seja dado o espaço, o tempo, a expressão, o apoio que ela precisa para vivenciar o que tem a vivenciar. Isto pode significar que a mulher precisa de estar num ambiente obscurecido, em silêncio, ou pode necessitar de música, ou pode necessitar que tenha uma parteira, um profissional, ou a parteira doula, ou seja, o que ela necessita ali ao lado dela. Até podemos não estar a fazer nada, só estar presente pode ser o suficiente para aquela mulher dizer, ok, eu agora posso me dedicar a mim, e está tudo bem, elas estão aqui, está tudo bem, eu posso continuar a fazer o meu trabalho. Isto, se calhar, é só o que é necessário, né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia, temos de estar lá a segurar a mão, como eu ouvi já várias vezes, ou o que é que eu vou para lá fazer? Quer dizer, às vezes é só isto que é necessário, outras vezes estamos à parte e a senhora está a fazer o seu trabalho porque é ali que ela quer estar. Outras vezes ela precisa de expressar e precisa de vocalizar, ou precisa de... agora eu vou dar um exemplo oposto, está bem? De gritar durante uma contração, eu quero uma cesariana. E isto não quer dizer, depois logo a seguir, neste caso, esta minha amiga, eu perguntar, mas queres mesmo uma cesariana? Não, estás maluca? Mas na contração ela tinha necessidade de gritar isto. E isto é importante, os profissionais, a família, etc., estarem à vontade para assistir e permitir àquela mulher de expressar-se desta maneira. E nós não temos, para já, condições nas instituições portuguesas para não só esta mulher ter a liberdade de se expressar, como os profissionais estarem à vontade e perceber está tudo bem, ela só se está a expressar, e também a expressividade desta mulher não vir a incomodar todas as outras senhoras que estão ali à volta, porque não há isolamento dos quartos, não há nada. E pronto, estou aqui a tocar em muitos pontos que dariam assim uma conversa longa. Espero que não sejam muito soltos, mas só para dar assim um contexto mais prático. Eu acho que um pouco do que você estava falando tem muito a ver com o fato pronto, essa racionalização, né, do processo do parir, do nascer, tem a ver com a tecnologia, né? A gente racionalizar isso e transformar isso numa caixa, que aquilo acontece de uma determinada maneira, e o parto em casa, e para muitas mulheres uma experiência positiva do parto é justamente a mamiferização do parto, né? Justamente deixar essa parte racional e tecnológica de lado e partir para aquele primitivo que está lá, né?
que hoje a gente tem uma sociedade tão tecnológica e está tudo tão tecnológico, tem sempre um aparelho para alguma coisa. Sempre tem algum aparelhinho que vai resolver ou que vai fazer determinada coisa. E o parto, muitas vezes, é justamente o contrário. Não é aparelho, é o seu corpo funcionando no mais primitivo que ele tem, que é o que já acontece há milhares e milhares e milhares de anos. A Ina May Gaskin, eu achei muito bonita uma frase dela, que ela diz que a sociedade atualmente considera que há uma tecnologia para fazer tudo. Só que se esquecem que o útero, esse coquetel hormonal, e a sociedade está a tentar de mil e uma maneiras de substituir, não há forma de o substituir, não há forma de colocar um bypass para substituir o trabalho do coração, comparando diretamente com o útero. Então, se pudesse fazer aqui uma continuidade da Ina May, por favor, deixem esse útero em paz, deixem esse coquetel hormonal em paz. Deixem-no fazer aquilo que há milhares de anos tem sido desenvolvido. Nós não estamos a dizer com isto que não há complicações, já falamos aqui que existem na gravidez, no parto e mesmo numa gravidez de baixo risco poderá ocorrer, embora numa percentagem pequenina. Mas isso não é a maioria, isso não é, senão nós não estaríamos numa humanidade atual de milhares de pessoas que continuam a nascer diariamente. Então, se calhar a perspectiva da tecnologia atualmente face à obstetrícia passa por perceber que não vou substituir isto, eu vou simplesmente apoiar quando realmente é necessário. Faço-me entender? Sim. E aquilo, intervenções, não existe a intervenção, mas, quer dizer, existem algumas que são ruins, mas na sua grande maioria elas não são ruins, elas são mal utilizadas, né? Elas são mal empregadas e empregadas sem a real necessidade de elas serem empregadas, porque quando elas são empregadas com necessidade e com indicação, elas são maravilhosas e podem fazer, né, coisas incríveis, mas não é o que ocorre na maior parte dos casos. E, Raquel, você tocou num ponto, porque você atuou fora de Portugal, né, nomeadamente, por exemplo, vou citar um exemplo de um local que eu sei que você atuou, que foi no Sofia Feldman, né, no Brasil. E o Sofia Feldman é um hospital de referência no parto humanizado, né? É um hospital em Belo Horizonte que vem provando que é possível diminuir as taxas obscenas de cesarianas que nós temos no Brasil, porque aquilo é assim, é uma coisa absurda. E ele vem provando que é possível sim, né? O Sistema Nacional de Saúde consegue responder a essa necessidade que a gente tem de diminuir a gente no Brasil, né? As pessoas que moram no Brasil e as mulheres que estão no Brasil, de terem uma volta a esse parto normal. Mas o parto domiciliar no Brasil, assim como cá em Portugal, ele não é exatamente disponibilizado pelo sistema de saúde. A Sofia tem um sistema, né? Mas é o Sofia, que é os enfermeiros do Sofia atendem na casa da pessoa que quer ter em casa e que preenche os requisitos. Mas outros países fazem isso, né? E eu acho que isso abrange até um pouco do que o Mário vem estudando, né? Sobre o parto exato, do parto em casa em Portugal. Sim, a verdade é que cada país tem a sua realidade e nós não é difícil nós dizermos que existe aquele exemplo que deve ser seguido, porque é muito difícil também nós pensarmos mesmo que aquela realidade, por exemplo, do Sofia Feldman resulte naquele local, naquele contexto, não significa que se nós importássemos essa realidade para aqui, que ela fosse funcionar da mesma maneira. Mas a verdade é que nós temos uma diversidade grande de situações em diferentes países. Há países onde, de facto, como sabemos, o parto em casa faz parte do sistema de saúde oficial daquele país. É interessante também é que mesmo nesses países onde inclusivamente as pessoas não têm de pagar nada extra, e há uma visão diferente do parto. O parto não é visto tanto como um evento muito arriscado e não há tanto esta consciência que ainda está presente em muitas
famílias, de que o nascimento e a morte são fenómenos muito próximos e se nós falamos com pessoas mais velhas, isto era não era só uma ideia e uma coisa simbólica de que o nascimento e a morte, não, era uma realidade que as pessoas viviam, sabiam de pessoas, conheciam alguém da aldeia, da terra, alguém da família que tinha morrido no parto. Isto não era uma realidade estranha e não é uma coisa assim não está assim tão distante da nossa consciência coletiva aqui em Portugal. Por isso é normal também que se noutros países isso se afastaram antes desta realidade, é normal que toda a sociedade também tenha uma concepção diferente do que é a gravidez, do que é um parto e tudo mais. Mas sim, há por exemplo, países na Dinamarca onde o parto em casa faz parte do Sistema Nacional de Saúde e as pessoas, inclusive está na lei que a mulher tem direito a ter o acompanhamento de uma parteira em casa e cada região de saúde tem de decidir como é que se vai virar. E depois cada região tem de facto a sua organização. Em alguns sítios há uma equipa do hospital que segue que está destacada para o parto em casa e que segue para casa quando inicia um trabalho de parto, e há outras zonas onde há pessoas só a trabalhar com o parto em casa, portanto muito próximo daquilo que a Raquel faz, trabalham em equipas e acompanham a gravidez daquela família, aquele casal, e depois são uma das duas pessoas que acompanha o parto também, ou as duas se houver essa possibilidade. Mas mesmo nestes esquemas onde faz parte do sistema de saúde, a pessoa não tem de pagar mais, é uma opção como outra qualquer, mesmo nestes casos as taxas são muito baixas de partos em casa, e estamos a falar de partos em casa planeados, já com esta distinção. A maior parte das pessoas, mesmo assim nestes contextos, continua a preferir, continua a sentir-se mais segura em ter o parto no hospital. Portanto, não é... Há um bocadinho aquele receio de que... Mário. Diz? Na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia também, assim, se nós falarmos, não há nenhum sítio onde, mas na Holanda que tinha aquela conotação de que era aquele sítio onde as pessoas eram empurradas para o parto em casa e de que não podiam escolher o parto no hospital, mesmo na Holanda estão com taxas, aqui há uns anos pelo menos estavam com taxas de 13%. 13% já é gigante comparado com a parte dos países, mas é 13%. A esmagadora maioria das pessoas continua a ter o seu parto no hospital. Portanto, isto também diz muito daquilo que socialmente está tido como o que é um parto seguro, ou que faz um parto seguro, ou que faz um parto arriscado, por outro lado, não é? Mas se calhar também, desculpa interromper-te, Mário, é interessante refletirmos que nestes países que tu estás a referir, o acompanhamento da parteira no hospital é diferente do de Portugal. Temos em muitos sítios o trabalho de 1 para 1, não é? Temos também nestes países as casas de parto, então é óbvio que as mulheres vão encontrar no sistema hospitalar, no sistema da casa de parto, um tipo de atendimento que nós cá não conseguimos encontrar. Então se calhar eu fiz uma pequenina pesquisa dentro de 100 e tal casais que tinha vindo a acompanhar ao longo de 3 anos, e a causa maior deles escolherem um parto em casa é porque queriam evitar o atendimento que tinham a nível hospitalar. Se calhar estes 13% que o Mário fala, agora esqueci-me, na Dinamarca, na Holanda, na Holanda, são pessoas que querem realmente um parto em casa, não estão a fugir de nada, não é? E isto é interessante colocar-se, mais uma vez vamos colocar a mulher, a família como protagonista, de responsável de escolher onde se sentem seguros, porque em todo o lado, seja em casa, seja na casa de partos ou no hospital, eles vão encontrar o atendimento que procuram, não é? E aqui... por um lado, ainda bem que há a parte em casa para as pessoas poderem optar, mas há essa desigualdade, seja a nível de ser um serviço privado, seja de estar a optar com consciência, obviamente, e com informação, mas por um local de parto, porque se procura um determinado tipo de atendimento que não se vai encontrar na instituição pública, digamos assim. Sorry, interromper. Sim, a verdade é que foi uma surpresa para mim. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer isto, quando eu falava com alguns casais na Dinamarca, para perceber, depois de já ter feito uma investigação cá em Portugal, para perceber também o que é que leva as pessoas aqui a ter um parto em casa,
e toda a concepção de risco e como tentam equilibrar aquilo que é os riscos que, apesar de tudo, associam a parto em casa com o parto, comparando com o parto no hospital, mas como é que, pondo tudo na balança, depois acabam por aceitar ou por acreditar que o parto em casa será menos arriscado do que o parto no hospital. Mas pela primeira vez ouvi, quando falei com alguns casais na Dinamarca, de que iam ter um parto em casa porque parecia ser mais cómodo, porque, pois já não pensei muito nisto, mas sim, parece-me, sei lá, parece-me uma coisa muito luxuosa, muito confortável, quer dizer, ter um profissional que vai à nossa casa e que nos assiste. Portanto, a questão do risco nem sequer foi mencionada nessa conversa, era como quem diz, olha, pode ter uma consulta com o seu obstetra, pode ter em casa ou pode ir a uma clínica ou a um hospital, o que é que prefere? E a pessoa dizer, se calhar olha, eu prefiro que venha a casa, é muito mais confortável, vem até aqui, nós ficamos no nosso ambiente, estamos mais confortáveis, não temos de ver outras pessoas. Portanto, foi neste nível de conversa, de que preferiam ter um parto em casa, não havia ali um combate a coisa nenhuma, não havia ali uma resistência a coisa nenhuma. Havia uma escolha, de facto, entre eliminando todos os outros fatores, todas as outras condições que nós encontramos, por exemplo, aqui em Portugal, de que a pessoa só pode ir para ir ao hospital se aceitar as condições que são oferecidas. Apesar de haver na lei, não é? Está na lei que a pessoa tem direito ao consentimento informado, tem direito à recusa, tem direito a todas essas coisas. Mas depois é perceber se a pessoa quer fazer do seu trabalho de parto uma luta ou se quer fazer do seu trabalho de parto algo que vai acontecer de uma forma mais ou menos tranquila. E para a maior parte das pessoas não há grande opção aqui, não é? A pessoa prefere ter um trabalho de parto que seja tranquilo, mesmo que isso implique ter menos escolha e ter menos respeito. Portanto, falar de escolha às vezes até é um bocadinho difícil nesse aspecto, sim. Sim, e isso entra um pouco naquela questão do que você estava falando do privilégio, porque quando, assim, o Sistema Nacional de Saúde, ele não te dá alternativas, né, você meio que fica refém, porque para as pessoas que não têm, por exemplo, como pagar um parto, a única opção que elas têm é ou eu vou para o hospital e eu vou brigar, ou eu vou para o hospital e não vou brigar. Então, as opções que para algumas pessoas que têm, quando elas não têm um sistema que seja acessível financeiramente para elas, se detém a isso, né? Ou ter o parto no hospital com briga ou sem briga. Sim, sem dúvida. E a verdade é que essa é a realidade da maior parte das pessoas. É importante nós também percebermos que, pelo menos, reivindicarmos estes direitos, mesmo que isso implique alguma luta, é importante que haja alguma resistência, porque a alternativa vai ser muito pior, e é muito pior, e já vemos que está a ser muito pior. Enfim, com tudo o que se está a passar agora com a pandemia e com com uma ferida que já estava aberta e que foi cortada, exposta, e para que se torne, por um lado, muito mais visível para quem tem olhos para ver todas essas fragilidades do sistema, mas também, por outro lado, com muita naturalização, como se nada se passasse nos hospitais e como se tudo o que se passasse nos hospitais em termos de cuidados de saúde materna fosse algo completamente aceitável e normal. Portanto, é necessário haver grupos de pessoas organizadas para fazerem documentos, para fazerem campanhas, para chamar a atenção para o facto de que não está certo as pessoas estarem a ser coagidas e obrigadas a fazer intervenções no seu corpo que não querem. Isto é um bocado estranho dizer isto desta maneira, mas é o ponto em que estamos, é que está tão enraizado e é tão natural que haja pessoas a decidir sobre o que se faz no nosso corpo, e o corpo da mulher neste aspecto está numa posição de maior fragilidade, porque é nesse corpo que acontece uma gravidez, mulheres vão com mais frequência, recorrem mais vezes a serviços de saúde porque são socializadas para reconhecer mais cedo as alterações ao seu corpo, são socializadas, e ao contrário, os homens são muito pouco socializados para olhar para o seu corpo, para reconhecer os sinais do seu corpo.
e por isso consomem muito mais serviços de saúde as mulheres do que os homens. E está muito enraizada esta ideia de que nós temos de ir aos serviços de saúde e temos de fazer aquilo que nos dizem. E, portanto, para mim choca muito não só o que poderá estar a acontecer nos hospitais e todo o desrespeito que já existia, mas que está num nível muito superior agora, como toda a sensação de que está tudo bem e de que nada se passa e de que a verdade isto é, se calhar, um problema de algumas pessoas meias loucas que comem placentas e que acham que há algum problema quando não há, porque os profissionais estão só a fazer o seu trabalho. Isto é difícil de pensar quando pomos assim as coisas de uma forma muito, muito simples, que há pessoas que estão a levar uma facada na barriga sem que tenham propriamente consentido isso, mas é estranho como isto é tão aceito e tão natural e depois no final dá-se uma palmadinha nas costas a dizer pronto, correu tudo bem, tens o bebê, está vivo, não sei porque é que estás a queixar, quando na verdade interessa muito mais do que isto, não é? E o parto em casa surge como uma alternativa também a tudo isto, não, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Dinamarca, onde também há partos em casa para fugir ao sistema, mas também há dos outros. Mas no nosso país não são também só, mas a maior parte das pessoas acredito que sim, que escolhem um parto em casa, que planeiam um parto em casa porque conhecem o hospital ou porque nem sequer nunca tiveram nenhuma experiência no hospital, mas sabem ou desconfiam que o que vão encontrar é isto e por isso querem fugir daquele ambiente, sim. E a própria condição patriarcal de submissão, né, que as mulheres são impostas de que é o outro quem sabe melhor sobre o corpo dela e de que a mulher tem que se sujeitar ao que o outro, ao que o patriarcado, né, o que diz que é o melhor para ela e o que ela deve fazer e que ela aceite calada, né, que ela não reclame, que ela não isso é uma questão sociológica, cultural e já falando sobre isso, você mesmo na sua tese, você estudou sociologia, né, na sua pós-graduação, o seu mestrado, que foi sobre a experiência do parto em Portugal, né, essa questão sociológica do gênero, né, traz essa questão do gênero que é muito forte, porque não existe um momento tão feminino quanto o parto e é um dos momentos em que as mulheres são mais submetidas a intervenções e o seu próprio corpo deixa de ser dela em tantos casos. Sim, pronto, aí há muitas questões. Agora podíamos estar aqui mais 2 horas a falar sobre estas coisas. Realmente aí há muita coisa para se dizer. Pronto, a questão do nascimento para a sociologia, uma das grandes questões é esta, é precisamente para a sociologia, para as ciências sociais de uma forma geral. É como é que estas coisas que acontecem no corpo, nos nossos corpos, no corpo da mulher, no corpo do homem, são encaradas pela medicina e pelos profissionais de saúde. E assim, aquilo que temos vindo a ver e a discutir é que há de facto uma matriz patriarcal na profissão de saúde, na sociedade de uma forma geral e na forma como somos todos socializados e socializadas para encarar o nosso corpo, a nossa saúde e os cuidados de saúde. Todos, homens e mulheres, contribuem para isto, não é, quando falamos às vezes de patriarcado, há um bocado aquela ideia de que são os homens que estão ali e que são as mulheres que estão aqui e os homens estão a fazer não sei o que às mulheres, e não se trata disto. Homens e mulheres contribuem para este patriarcado e reproduzem este patriarcado e reforçam esta ideia de que nós, mas em particular as mulheres, não sabem sobre o seu corpo, nem têm de saber sobre o seu corpo e têm de aceitar aquilo que dizem que é para fazer sobre o seu corpo. Portanto, isto é uma coisa que toda a gente contribui para isso. Não há aqui qualquer... É importante fazer até para desculpabilizar um bocado os profissionais, porque às vezes há um bocado esta ideia de que mesmo as questões de violência obstétrica, que a violência obstétrica é alguma coisa que os profissionais fazem às mulheres e não se trata disto. É muito mais complexo do que isto. Há todo um sistema de opressão, do oprimido, do opressor, há um ciclo de opressão que sim, talvez aquilo que seja mais visível é de facto quando a mulher termina o seu parto e sente que não foi respeitada. Mas há muito que está para trás disto. Todos aqueles agressores, por assim dizer, provavelmente estão a fazer o melhor que sabem e estão a fazer com a melhor das boas intenções, achar que estão a fazer uma coisa excelente porque foi assim que aprenderam e porque não conhecem outra realidade senão essa realidade opressiva e de se ser oprimido também, e de ser oprimida.
eles próprios, os profissionais. Não é para desculpabilizar, é só para perceber um bocadinho melhor porque às vezes quando falamos de patriarcado e de opressão, temos esta necessidade de dicotomizar e de colocar de um lado os agressores e do outro lado as vítimas. E acho que a coisa, já estamos num patamar onde importa discutir para além disso, para além do opressor e da vítima. Para não termos dois lados e duas fações, de um lado os profissionais, do outro lado as mulheres, de facto a discutir e a fazer como se fosse um prós e contras, já estou a imaginar, de um lado profissionais de saúde, do outro lado mulheres ou parteiras ou pessoas, o que seja, a falar sobre a violência obstétrica. Não é disso que se trata, não é? A coisa é muito mais complexa do que isto. E no parto em casa é engraçado porque uma das coisas que a Raquel entretanto sumiu, não sei. Ela desativou o vídeo só. Que é interessante no parto em casa que eu encontrei e que se calhar muitas pessoas se revêem nisto. Pronto, não sei se já repararam, mas até pelo meu fenótipo, como dizia a Raquel no outro dia, eu tenho barba, eu sou homem, não é? Mas estou envolvido nesta questão do parto em casa, sou doula também, para além de investigador. Mas foi muito interessante quando eu cheguei a este mundo, não é? Como investigador, como alguém que chega para observar o que se está a passar, todo o discurso em torno do parto em casa, em torno das doulas, muito conotado com o mundo do feminino e com o mundo do recuperar esta ideia das mulheres estarem a parir sozinhas. E eu olhei para isto com muito interesse, sim senhora, faz todo sentido, portanto, historicamente, até numa análise socio-histórica, o parto acontecia mais no meio feminino, eram as mulheres que se ajudavam umas às outras. E depois, entretanto, passou, uma coisa muito recente, passou-se o parto para o hospital numa tentativa de o tornar mais seguro e tal, e a maior parte dos profissionais eram homens. Já aí havia uma hierarquia, portanto, os homens estavam no topo da hierarquia porque eram os médicos e depois estavam as enfermeiras que eram maioritariamente mulheres, portanto, aqui as questões de género, sim senhora, tornou-se o parto uma coisa masculina. E agora estamos a tentar fazer o parto, estamos a tentar que o parto volte a ser uma coisa feminina. Mas depois, quando olhava para a prática, eu tinha os homens a ajudar as mulheres e promovia-se até isso, que os homens estivessem presentes no parto. E havia parteiros, homens, portanto, a assistir ao parto. Portanto, havia aqui uma certa confusão entre aquilo que era, afinal, o que é que isto significava de dar o parto outra vez às mulheres e como é que o parto em casa estava a contribuir para isso. E realmente, se nós por um lado não podemos olhar para o parto no hospital e toda a violência obstétrica que acontece lá com esta dicotomia de que são os homens que estão a fazer alguma coisa às mulheres, também não podemos olhar para o parto, da mesma forma não podemos olhar para o parto em casa com esta ideia de que é um meio feminino e de que recuperar o feminino do parto significa fazê-lo exclusivamente para mulheres, fazer com que ele seja um reduto de mulheres e que o homem não entre, porque aí estamos a falhar naquilo que é a possível solução para este problema, porque o problema não está naquilo que a pessoa tem no meio das pernas, não está nos genitais das pessoas, o problema está na abordagem, claro, na forma diferente como homens e mulheres são socializados, claro que sim, mas isso não implica o que está no meio das pernas, portanto é preciso ir para além desta ideia de que homens e mulheres são alguma coisa só porque são homens e mulheres. Isso é algo que conseguimos aprender muito sobre isto através do nascimento e do parto e do parto em casa também, de como ele pode ser uma alternativa não só porque a pessoa foge ao parto no hospital, porque a pessoa pode ter cuidados de saúde igualmente seguros, mas prestados por um profissional que pode promover a fisiologia, mas também porque permite reconfigurar o que é isto de afinal nascer e do que é isto de afinal trazer uma criança ao mundo, do que é isto de afinal transformar-nos em mães e transformar-nos em pais. Há todo um conjunto de coisas que pode ser transformado quando um parto é configurado de uma forma diferente. Isso é interessante também, para mim. Olha, dando a minha perspectiva já partindo para a doula, não mais da jornalista, mas a doula, eu acho que não se trata de excluir os homens da conversa, ou excluir os homens do nascimento e pronto, dessa porta para dentro só mulheres entram e a criança vai nascer e só depois os homens assistem. Eu acho que não é nem de todo isso, é muito pelo contrário. É que os homens, na cultura patriarcal, não é porque um homem é um homem que ele é patriarcal. Quer dizer,
Mas é uma desconstrução que acontece. Muitos homens já estão se desconstruindo nessa coisa da hierarquia, de que da submissão do corpo da mulher às condições patriarcais. E isso tem a ver com tudo, o prazer, o nascimento, com a vida que se leva, mas é justamente trazer os homens para esse universo que para eles é tão distante e que para eles só conseguem olhar de uma forma distante, né? A partir do momento que os homens conseguem entrar nesse universo que tem sim muito de feminino, porque quem pare não tem jeito é a mulher, né? O parto é uma coisa feminina no sentido de ser a mulher quem pare. O homem está ali, ele pode estar presente, ele deve estar presente, os companheiros, os parteiros, né? Mas se despindo e dessa conotação de poder, né? Mas pronto, isso foi a Dola, isso foi o meu lado Dola falando. Mas não sei se a Raquel tem alguma coisa para acrescentar sobre isso. Complexo. Complexo, é difícil assim em pouco tempo falar sobre isso, mas para mim acho que os termos aqui poderão levar a diferentes compreensões, os termos, palavras, mas inevitavelmente é com isso que a gente comunica, sobretudo a nível de meios online. E se mais do que mulher, homem, referindo-nos a genitais ou na percepção de cada um do que é ser mulher ou homem, não é? Porque isso é um mundo enorme, mas se referimos de pessoas, aquilo que eu sinto e aquilo que eu observo é que neste resgate do parto, como algo parte da vida, como algo parte da nossa sociedade, é importante que cada pessoa possa reconhecer, possa percepcionar qual é o seu lugar naquele parto, e que possa haver a capacidade de comunicação, de abertura para se aceitar o lugar dessa pessoa nesse parto. E esse lugar pode ser um lugar ativo, presente, como pode ser um lugar mais em background, ou entra e sai, enfim, não é por aí. Porque pode ser traumatizante estar a obrigar uma pessoa, seja ela de género feminino, masculino, whatever, a estar presente a um parto ou entrar derrompante, como eu vi nos hospitais, onde a senhora está a cabeça a sair e a primeira coisa que a pessoa vê é aquela mulher de pernas abertas com o bebê a sair, quer dizer, até eu desmaiada se não estivesse habituada a um cenário desses, não é? Isso pode ser extremamente traumatizante ou não, pode ser extremamente, uau, eu vi, eu estive lá, então essa sensibilidade tem que fazer parte do cuidado dessa família e dessas pessoas, seja ela no hospital, em casa, seja onde for. Então, havendo, e aqui voltando um pouquinho atrás, havendo esta continuidade de cuidados, este um para um, ou de uma equipa que realmente está bastante coesa, que comunica entre si, que se fala sobre aquela família em particular, há a capacidade de potenciar que aquela família, que aquelas pessoas possam relaxar e perceber, ok, nós podemos vivenciar exatamente o que temos a vivenciar a cada momento, porque estas pessoas que estão aqui a cuidar de nós, estes profissionais, sabem e vão respeitar e com a sua sensibilidade, com tudo o que é necessário, o que nós necessitamos de vivenciar. Foi muito confusa a minha resposta? Acho que não. Eu percebi. Ok, obrigada. Não, mas também é porque não existe uma resposta certa, é tudo
parte de uma percepção, né? De como a gente, tanto na nossa percepção histórica, quanto da nossa percepção de desconstrução, inclusive de nós mesmas como mulheres, né? A gente foi educada numa certa cultura, em certos hábitos, e parte do nosso processo é de desconstrução do feminino e do masculino também. E eu vejo o parto como um momento incrível para um processo de desconstrução, principalmente dos homens, porque a mulher, a partir do momento em que ela para e fala, não, eu consigo fazer isso, mas o homem, na perspectiva de, uau, ela fez isso, sabe? Eu acho que é um momento transformador na percepção sobre o feminino, né? Sobre o poder feminino, sobre esse universo feminino, e de entrar num universo que, como eu disse assim, eu entendo como um universo muito feminino, porque é uma experiência que a mulher que passa. A mulher, nós estamos assim, usando aqui o termo cisgênero, mas é muito mais abrangente, o termo mulher é muito mais abrangente do que a mulher com útero, né? Mas aqui a gente está falando da mulher, enfim, da situação, mas eu acho que aquela percepção daquele momento pode ser muito transformador, né? Para esse homem que está olhando e vendo e sentindo esse poder, porque é realmente um momento, um ritual de passagem para todo mundo que está ali envolvido. Se calhar acrescentava uma história que me veio agora à cabeça de um par. E isto é interessante também perceber como, voltar a reforçar, nem a perceber como a cultura de uma sociedade pode influenciar. Este casal em concreto, ele era alemão, ela é portuguesa, e foi muito interessante assistir, acompanhar o processo individual de cada um, porque ela vem de uma sociedade em que ela tem que, neste caso, nesta experiência concreta, lidar com a opinião, com o processo da família, que era contra um parto em casa, lidar com toda uma sociedade e com tudo aquilo que ela ouviu de que seguro era no hospital, perceber dentro dela que ela quer um parto em casa, e por outro lado ter um homem, que é o companheiro dela, que vem da Alemanha, onde a mãe pariu em casa, a avó pariu em casa, o parto em casa é algo que está, e ele diz, não, isso... Ele era como o Mário falava há pouco da entrevista que fazia, nem aí. Então foi muito bonito ver o processo gigantesco que esta mulher acaba por vivenciar no parto, não só físico, mas também emocional, psicológico, etc. E ver como este homem foi essencial, foi um pilar para ela de apoio. E não é um apoio em que estava lá, neste caso, pode ser por aí, mas neste caso não era consegues, não sei o quê. Não, ele simplesmente estava com aquela coisa de eu estou aqui e isto está a seguir, e isto, quando nos é dada a oportunidade de assistir a algo, é inspirador, não é só inspirador para aquele casal, e nomeadamente para aquela mulher e para aquele homem no seu crescimento individual, porque aquela mulher, como tantas outras, se lhes for dada a oportunidade, vai descobrir no parto coisas em si que se calhar em nenhum outro momento da vida iria descobrir. E isto é se eu posso usar a palavra, é um poder enorme que se reconquista, mas também para as pessoas que estão de fora, nomeadamente eu enquanto profissional, que não é o primeiro par que assisto, para mim é uma inspiração, eu fico babada, fico uau, que magnífico. Então se para mim isto é inspirador, eu imagino para uma sociedade. Esta coisa que se perdeu, que de repente o parto é uma coisa secreta, é uma coisa que não se vê, e como tal, por ser secreta e não se vê, transforma-se em mitos e faz uma série de mitos que é super fácil de manipular, conduzir o casal ou a pessoa a sair do seu poder, das suas escolhas, de ser informado, de se responsabilizar. E mitos como isto eu não estou a falar nem sequer estou a falar de o cordão à volta do pescoço pode sufocar uma criança, nem sequer estou a falar disso, não é? Uhum. Podemos ir à coisa mais simples de eu não vou ser capaz de parir se eu não tiver a máquina Pelim, ou enfim,
Pronto, vou-me calar. Por mim, pode falar à vontade. Na verdade, eu concordo bastante assim com isso que você disse. Eu sinto realmente que o poder de quem está assistindo a volta, a mulher quando ela diz eu consegui, assim, né, ela conseguiu e quem está à volta dessa mulher apoiou essa mulher nessa jornada, né? E esse bebê também, né? Ela e ele conseguiram, né? E não é menos desempoderador, muito pelo contrário, eu estive lá com essa mulher que conseguiu, né? Eu estava ali para ela. Mas eu queria voltar um pouquinho, só para a gente também finalizar, porque a gente já está aqui há um tempinho, porque Mário, você, né, já estuda e já pesquisa o parto em casa em Portugal já há algum tempo. O seu mestrado começou em 2011, né? E você começou e o cenário em 2011, eu acredito que é um cenário bem diferente do cenário que nós temos hoje, quase 10 anos depois. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa... Enfim, eu sei que é muita coisa resumir 10 anos em... Mas, assim, sobre o caminhar do parto em casa em Portugal, porque o parto em casa deixou de ser aquela coisa que acontecia nas aldeias e acontecia naturalmente porque as pessoas pariam em casa, e aí deixou-se disso, e essa retomada ao parto em casa. O que você observou no seu estudo com essa volta ou com essa retomada do parto em casa? Ok. Pois realmente havia aqui muita coisa a dizer. Desculpa. Houve algumas coisas que mudaram e acho que não vai dar para falar do parto em casa de antigamente, porque e quando às vezes as pessoas falam do retomar, do parto em casa e do regresso ao parto em casa, não houve nenhum regresso ao parto em casa. Uhum. Felizmente que não houve, não é? Sim. Ainda bem que não houve. Ninguém quer regressar ao parto em casa de antigamente. Porque há isto é um receio também de muitas pessoas, é um dos argumentos das pessoas que se manifestam na televisão, que são contra o parto em casa, as pessoas estão a falar desse parto em casa. Estão a falar de um parto em casa que é a realidade que conhecem, que é o tal parto em casa que era assistido por pessoas que com pouca formação ou com nenhuma formação ou com alguma formação, mas era mais E a raro e mais qualquer frequente custo, né? fossem assistidos mesmo por pessoas com conhecimentos e muitas com conhecimentos avançados, mas que não eram validados pela experiência, não eram validados por organizações e por instituições, que também vale o que vale, mas era uma coisa no âmbito informal. E aquilo que nós estamos a falar é de uma realidade completamente diferente. Podíamos chamar outra coisa diferente, podíamos chamar, porque é uma realidade social completamente diferente. Portanto, nem dá para ir aí atrás, mas em 10 anos o que mudou, claro, não foi isso, porque há 10 anos atrás não era isso, não era essa a realidade que nós verificávamos, mas houve coisas interessantes que mudaram enquanto eu estive, quando comecei a fazer esta pesquisa para o mestrado e depois até a terminar no doutoramento. Uma das coisas foi o facto de a maior parte dos parteiros e das parteiras não assumia publicamente que assistia a partos em casa. Havia um grande secretismo associado ao parto em casa e as pessoas, só mesmo uma ou duas pessoas é que assumiria isso, mesmo agora também nem todas as pessoas o assumem, mas e o fazem pelo menos publicamente. Mas era algo muito vivido de uma forma muito secreta e acessível apenas a pessoas que estavam já dentro de um meio de consumo, vá por assim dizer, passa a expressão, de conhecimentos alternativos e de terapias alternativas e em comunidades alternativas, etc., mas que havia já um caminho trilhado por parte daquelas famílias de entrada neste mundo das alternativas ao sistema, por assim dizer, e era mais a essas pessoas que o parto em casa se tornava uma coisa acessível. Agora houve uma certa democratização, ainda claro falando do parto em casa na mesma como uma opção apenas a nível privado, mas uma certa democratização, pelo menos do conhecimento sobre o parto em casa. Portanto, qualquer pessoa pode chegar à internet e pode fazer uma pesquisa por parto em casa e vai encontrar listas de parteiras que estão disponíveis para assistir ao parto em casa. Isto é uma coisa muito recente e que transformou completamente a realidade do parto em casa em Portugal.
porque essa visibilidade, também que algumas pessoas depois foram adquirindo nas redes sociais e tudo mais, dá outra perspectiva, abre outras possibilidades ao parto em casa. Porque é muito fácil nós atirarmos barra à parede quando a parede não fala connosco, não é? E é muito fácil nós falarmos do parto em casa e de dizermos que o parto em casa não é seguro, por exemplo, ou de dizermos que o parto em casa pode ser isto ou pode ser aquilo quando não sabemos o que acontece lá. E é realmente difícil nós sabermos quando as pessoas se fecham. Mas com esta abertura agora, já não é aceitável que se fale do parto em casa como algo invisível ou como algo que, claro que tem muitas facetas invisíveis, é claro que sim, mas não é aceitável que se fale do parto em casa, que haja um discurso unilateral. Agora, os profissionais estão a ter alguma voz, ou pelo menos se não estão a ter, podem tê-la, porque estão a assumir publicamente que assistem a partos em casa. E do outro lado, se por exemplo organismos que regulam o parto em casa ou querem regular o parto em casa, ou querem regular a assistência dos profissionais no parto em casa, por exemplo, quando uma ordem dos médicos diz que não é aceitável os seus profissionais, os médicos, portanto, assistirem a partos em casa, ou quando temos, por exemplo, uma ordem dos enfermeiros a emitir orientações sobre o parto em casa, é grave se os profissionais do parto em casa não forem ouvidos nessas orientações e nessas indicações. Portanto, não, é por incompetência e não por falta de conhecimento de que os profissionais existam. Isso foi uma mudança radical que abre todo um mundo de possibilidades para o parto em casa. Essa seria talvez a mudança maior que eu destaco. Há muitas outras coisas que mudaram, claro. O facto, por exemplo, da maior parte das pessoas agora estar a tentar trabalhar em equipas de dois, quando até agora trabalhar a prática de um parteiro em casa era algo muito construído individualmente, também, tal como com os casais, acontece com os casais terem um parto em casa para fugirem ao hospital. Muitos parteiros e parteiras também começaram a assistir o parto em casa para fugir do hospital e isso implicava que a sua prática fosse construída também individualmente. Portanto, eu não gosto daquilo e agora vou fazer à minha maneira. E o fazer à minha maneira implicava fazer sozinho e sozinha. Isso é algo que também tem vindo a mudar. Nos últimos anos há mais e mais profissionais que preferem ou que procuram trabalhar em parceria. O que pode ser às vezes desafiante porque implica cedências, implica combinar um trabalho em equipa e implica às vezes regressar um bocadinho àquela ideia do hospital de que eu agora tenho de fazer coisas que eu não aceito muito bem ou que eu sinto que não será a prática que eu quero. Mas é uma realidade. A maior parte das pessoas agora querem trabalhar em equipa, que era algo também que há uns anos atrás as pessoas trabalhavam todas sozinhas e a maior parte das pessoas trabalhava sozinhas. Pronto, assim, duas grandes mudanças, acho que são estas as mais significativas e pelo menos que têm um impacto maior naquilo que é a realidade do parto em casa. Você tinha mencionado também o papel das doulas, né, que foi preponderante nesse início do seu estudo, né, da questão do parto em casa, de elas serem a grande ponte entre quem queria e quem fazia. Sim. É claro que isso continua a acontecer, mas de uma forma muito mais modesta agora, porque tal como nós quando vamos a um centro de saúde nós precisamos sentimos muitas vezes que se nós quisermos aceder ao SNS nós precisamos de chegar a marcar uma consulta ao centro de saúde e depois o médico de família é quem encaminha para os serviços que ele entende que são necessários, não é? E esse papel de gatekeeper que o médico de família poderá ter. Da mesma forma que há uns anos atrás as doulas tinham um bocadinho este papel também. Era através das doulas, não havendo informação disponível de outra maneira, era muito através das doulas que os profissionais os parteiros, as parteiras, conseguiam chegar até às famílias e aos casais. Claro, também a informação ia passando de boca em boca, claro que sim, mas as doulas tinham um papel aqui não só na assistência em si, não é? No seu trabalho enquanto doulas, mas também nesta gestão do acesso a este tipo de cuidados diferenciados que de outra forma as pessoas não sabiam que existiria. Estas alternativas eram apenas as doulas que poderiam dar acesso. Porque as doulas, essas sim, nunca tiveram problemas em assumir o seu papel e sempre tiveram necessidade até de ganhar visibilidade para poderem entrar no mundo da assistência ao parto e do acompanhamento ao parto. Portanto, houve uma necessidade contrária, não é? Por um lado os parteiros e as parteiras tentavam esconder-se e do outro lado as doulas tentavam ganhar mais visibilidade para conseguirem mostrar que o seu trabalho é importante.
E agora já não é tanto assim, agora as doulas já não têm tanto este papel, é claro que ainda têm este papel, mas não têm tanto esse papel, as pessoas conseguem aceder aos serviços de uma parteira, ou de um parteiro que trabalhe com o parto em casa, sem sequer chegar a uma doula, e há muitas pessoas que era uma realidade que se calhar há alguns anos não era assim tão comum, ter parteira e não ter doula. Isso é uma coisa que começa a acontecer agora, as pessoas, por exemplo, optarem apenas por ter parteira, porque ainda por cima é uma parteira e se calhar até traz outra pessoa, até traz outra parteira consigo, já é uma terceira profissional que vão ter em casa, e portanto as doulas aqui viram também o seu mundo um pouco reformulado, porque não têm este papel inicial de serem elas a definir que pessoas é que vão... bem, dizer isto como se as pessoas fizessem isto, mas mostrar os tipos de serviços que estavam disponíveis. Isso agora já não acontece tanto, as pessoas podem ir por outras vias, mas por outro lado também fez com que essas mesmas doulas pudessem ter outros papéis, ou pudessem investir mais noutro tipo de papéis, e pudessem investir mais naquilo que é o seu próprio desenvolvimento profissional enquanto doulas. E agora nós vemos também que ser doula hoje em dia não é a mesma coisa que era há alguns anos atrás, e vemos que está muito mais, a própria profissão da doula está a desenvolver-se, está a dar passos discretos de profissionalização em várias direções, mas ainda é cedo para vermos onde é que isto nos vai levar. Mas há aquela ideia de que a doula é só alguém que está ali, presente, já é uma coisa mais difícil de aceitarmos isso hoje em dia. Já não é, as pessoas já não estão confortáveis a dizer que são doulas se não tiverem um curso antes. Já não é propriamente exatamente aquela ideia de alguém que é leigo e que está ali presente e que é uma mulher e que está lá e só a sua presença é suficiente. Cada vez menos há esta realidade, mesmo que depois no momento do parto a pessoa até esteja lá e não esteja a fazer nada, mas cada vez mais se espera que uma doula seja alguém que tem competências específicas nesta área e que tem competências específicas ao nível da informação científica e não validada pela ciência, que também pode ser tida como válida, mas espera-se um conjunto de competências por parte de uma doula e não apenas alguém que vai estar ali a acompanhar-nos nas consultas e a dar-nos um abraço quando é preciso. Não, isso já estamos um bocadinho mais longe dessa realidade. Isto não tem exatamente a ver com o parto em casa, mas também tem, porque foi de facto esta transformação também do parto em casa e tudo o resto, não é? Claro. Isto é uma coisa muito complexa, mas esta transformação do parto em casa foi uma das coisas que contribuiu para isso também. Desculpem ter falado tanto. Imagina. Eu avisei que era complexo. Raquel, você tem alguma coisa mais que você queria acrescentar sobre isso? Eu tenho já a dizer, eu não tenho mais nada a acrescentar. Já acrescentei tanta coisa, agora dei para mim aqui a falar, pronto. Não, acho que se calhar só apelava, não é? Porque eu sou uma fã do Mário, não é? Já li o mestrado, o doutoramento, tudo o que ele escreve eu vou e... mas... e outras coisas que vamos falar, mas estava-me a recordar há bocado, quando vocês estavam a falar da evolução da parteira, da dita curiosa, não é? Para a parteira atual, e estamos só a referir neste caso às parteiras em casa, que quando li a tese da Sónia Pintacilgo foi muito esclarecedor de percepcionar que esta mudança dessa parteira de há 60, 80 anos atrás em Portugal, que nem todas eram curiosas, também havia enfermeiras a praticar, como é que essa profissão, em vez de ter sido abraçada e resgatado toda essa sabedoria profissional, tradicional, etc., para dentro daquilo que é evidência científica, acabou por ser aniquilada pelo aparecimento deste médico cirurgião que se torna obstetra. E com isto eu não estou a dizer mal dos obstetras, muito pelo contrário, estou muito grata por toda a profissão e todo o trabalho, a responsabilidade que eles assumem. O que eu estou aqui
tentar dizer, é um apelo de se trabalhar mais em equipa e de poder conjugar o saber da parteira, que neste momento pode ser um saber com toda a vantagem e com toda a formação tecnológica, de evidência científica, etc., mas também todo um outro saber que vem de trás, que envolve, e não estou com isto a dizer que os obstetras não o podem ter, atenção, mas que envolve uma relação empática, que envolve um querer saber da parte emocional, familiar, social, etc., da mulher, e de um acompanhamento da mulher num todo, seja da gravidez, parto e pós-parto, que se calhar o obstetra, devido à especificidade do seu trabalho, não tem tempo nem possibilidade de o fazer, digo eu, pelo menos daquilo que observo. E poder trabalhar em equipa e conjugar todos estes conhecimentos, eu acho que só beneficia não só os profissionais em si, que se apoiam e suportam, mas também a mulher, a família e a sociedade. Eu estou sempre a bater na mesma tecla. É isso que eu acrescentaria. Eu achei, assim, eu acho que essa conversa é extremamente importante e esclarecedora, porque se a gente não desmistifica, não vai ser de cima que vem, né, a mudança. A mudança é das pessoas que querem ter o parto em casa, das pessoas que praticam, que assistem e praticam, no caso, acompanham as pessoas. E eu queria agradecer demais a presença de vocês e a disponibilidade de vocês de conversar sobre isso, porque, assim, desde que eu descobri sobre o universo do parto em casa, eu virei uma apologista do parto em casa, né? E, claro, obviamente, para aquelas mulheres que querem e desejam, mas como uma escolha mesmo, né? E eu queria muito agradecer a presença de vocês e de disponibilizarem o tempo para conversar sobre isso, porque quanto mais a gente fala sobre isso, menos muros existem, mais muros a gente vai quebrando. E é muito engraçado ver como pessoas com quem eu convivia, que falavam, parto em casa, meu Deus, que loucura, hoje já falam, nossa, que legal, parto em casa, né? Me conta mais sobre, ou pessoas vão se abrindo. A partir do momento que se torna uma realidade mais próxima, as pessoas isso vai desmistificando mesmo. Obrigada. Obrigado também. Obrigada a ti, Stephanie.